Eu venho agora com vocês, nesse módulo, trabalhar sobre a psicologia do desenvolvimento, com um enfoque no processo de aprendizagem dos estudantes com TEA, definições e características. Nós vamos dialogar um pouquinho sobre as fases do desenvolvimento. Tem importância compreender isso? Sim, não? Como que funciona? Mas antes disso, eu quero lembrar para vocês que na plataforma, tudo isso que nós estamos falando, que o tempo é curto, é pequeno, vai estar todos os materiais à disposição de vocês. E uma tarefinha, lembrando da tarefinha que vocês precisam estar desenvolvendo, ok? Vamos lá então? Nós vamos trabalhar falando um pouquinho sobre o transtorno do espectro autista, que é uma condição de saúde caracterizada pelo déficit na comunicação social, socialização e comunicação verbal e não verbal, comportamentos e interesses restritos e movimentos repetitivos e estereotipados. Há muitos subtipos do transtorno, tão abrangente que se usa o termo espectro. Se vocês lembrarem do último módulo, nós falamos lá de Lorna Wing, a qual trouxe esse termo para nós, né? Trouxe essa proposta do espectro, pelos vários níveis de comprometimento. Há pessoas com outras doenças e condições associadas, o que vamos chamar aqui das comorbidades. Tá? Por exemplo, nós temos o que? A deficiência intelectual, a epilepsia, até pessoas independentes com vida comum, algumas nem sabem que são autistas, pois jamais tiveram um diagnóstico. No autismo, existem comorbidades neurológicas como o que? TDAH, as enxaquecas, cefaleias, distúrbio do sono e que podem coexistir junto com uma criança com transtorno do espectro autista, ok? O DSM-5, como a gente pode perceber, observar no slide, nós vamos ver que ele vai englobar o transtorno antes chamado de quê? Nós tínhamos várias classificações. Então, nós tínhamos o autismo infantil precoce, o autismo infantil, autismo de Kerner, autismo de alto funcionamento, autismo atípico, transtorno global do desenvolvimento sem outra especificação e transtorno desintegrativo da infância e transtorno de Asperger. Olha só, o que isso significa com relação a esse desenvolvimento? Voltando a essas classificações do DSM-5 hoje, nós vamos ver que hoje nós vamos ter leve, moderado e severo, nível 1, 2 e 3. Então, todas essas características, elas vão se englobar dentro de um espectro. Lembrando que no DSM-5, o Asperger, ele já não existe mais. Ele está classificado dentro do espectro autista no nível leve, nível 1. Então vamos questionar novamente, o que isso significa com relação a um desenvolvimento? Comparando a uma criança com desenvolvimento típico, o TEA, ele vai apresentar condições que severamente comprometem a capacidade do quê? Da comunicação, de perceber acontecimentos compartilhados, expressar o que sente ou pensa nas mais diversas situações e utilizar as palavras de acordo com o contexto. Essas características atrapalham gravemente o desenvolvimento global de uma criança. E nós precisamos entender isso enquanto educadores. Principalmente aí, nós temos aí os professores de sala de recurso, né, que trabalham de forma direta com os nossos alunos. Olha só, a presença de manias, posturas ou atos repetitivos, rituais e interesses restritivos independe do público ou local em que essa criança esteja. Ela vai acontecer. Desarticula e fragmenta ainda mais a evolução de suas habilidades. Percebe? Sociais e adaptativas nos desafios que o ambiente imprevisível apresenta. Então, tudo aquilo que a gente fala de imprevisível é uma ameaça para o autismo, tá? O acompanhamento dos marcos do desenvolvimento, e isso nós vamos ver com a professora Alessandra nos próximos módulos, ela vai estar explicando muito bem sobre isso, a identificação dos sintomas e a procura rápida de um profissional
facilita muito o processo da avaliação e o desenvolvimento de um tratamento. Então nós vamos começar a perceber como isso vai interferir no desenvolvimento desta criança, quando ela vem apresentando o espectro. Se o autismo fosse um problema que se inicia na fase adulta, vamos refletir nisso. Seus prejuízos talvez não fossem tão grandes. Por quê? Eu chego lá aos 20 anos, 19, 18, 19, 20 anos, eu começo a apresentar esse prejuízo. Mas o que eu tinha que aprender, eu já aprendi. Então é nesse sentido que não seria um problema. O fato é que se iniciam na infância e o impacto do futuro desta criança e na vida dos pais é muito significativo, principalmente da família. Pode ser devastador. Então, por isso a importância de diagnosticar, de perceber essa característica com uma intervenção, para que esse desenvolvimento ele tente aproximar ao máximo do que é esperado. Nos Estados Unidos, olha que interessante, onde a saúde mental ela é encarada como doença crônica devastadora, acarretando severas consequências emocionais e econômicas, os pediatras, eles podem sofrer processos e perda das suas licenças médicas, se for demonstrado que o mesmo não identificou os sintomas autísticos em crianças até 1 ano e meio. Olha quão sério é isso. Aí vamos trazer para a nossa realidade, para o nosso Brasil, né? Nós estamos vivendo situações desafiadoras, principalmente neste momento, né? De pandemia, de quarentena, de diagnóstico. Agora imagina o que vem acontecendo com relação a essas questões. Medidas não são tomadas dessa forma, aqui no Brasil a gente sabe disso, né? E os diagnósticos eles são realmente passados de formas tardias, muitas das vezes, tá? Até recentemente, muitos pediatras nem sequer conheciam aspectos básicos do perfil da criança com autismo. O resultado em identificação tardia. Isso nos traz esse resultado, dificultando a compreensão. Não quero trazer aqui, quero frisar que isso não quer dizer que nós devamos, enquanto educação, nos fecharmos a uma questão de saúde. Não é nesse sentido, mas compreender isso é importante. Lembrando que nós temos as redes, a saúde, a educação, o social, eles caminham junto. Então, para uma melhor compreensão, o diagnóstico ele é importante sim, mas para nós educadores, o que importa é nós conhecermos a fundo as potencialidades, as habilidades que essa criança, esse estudante apresenta. Muitos ainda, médicos da área da saúde, trazendo só para um diálogo mais pontual, temem revelar aos seus pais o que seus filhos podem ser autistas, onde muitas crianças foram diagnosticadas tardiamente, como resultado dessa prática. E aí o que acontece? Diagnosticou tardiamente, intervenção também tardiamente. E aí o seu processo de desenvolvimento, o que acontece? Aqueima-se. E aí dificulta mais ainda o processo. O diagnóstico precoce é sempre o caminho mais eficaz na compreensão do espectro autista. Então, para se discutir sobre o desenvolvimento infantil atípico, é importante que compreendamos como se dá o desenvolvimento infantil dentro do esperado. Não tem como eu passar por cima disso. Eu tenho que entender o desenvolvimento infantil da criança com TEA. Mas se nem sequer eu entendo como se dá o desenvolvimento infantil dentro do esperado, veja bem, isso é complicado. E a gente tem percebido muito em algumas formações, nós sabemos que a grande maioria são pedagogos, os que não são também podem fazer suas pesquisas, seus estudos, né? E compreender, porque vai auxiliar, principalmente quando nós falamos de materiais flexibilizados para os nossos alunos. Então eu preciso saber a sua habilidade, a sua competência para que eu possa preparar o material para este aluno, para este estudante. E nisso faz sentido eu passar a entender um pouquinho desse desenvolvimento infantil. Então nós vamos perceber que o desenvolvimento infantil, ele é um processo vivido pela criança a partir do seu nascimento, que engloba vários aspectos
físicos, emocionais, sociais e cognitivos. Só podemos avaliar se a criança está em seu desenvolvimento satisfatório uma vez que sabemos o que é esperado para cada faixa etária. Nós vamos pegar então para uma compreensão a teoria de Piaget. Nós vamos utilizar Piaget e Vygotsky dentro desse módulo, mas sabemos que podemos utilizar de vários autores. Mas nós vamos nos utilizarmos aqui, nos ater a Piaget e Vygotsky. Lembrando que a teoria de Piaget, ela não se fecha. Quando nós falamos de uma classificação de desenvolvimento em etapas, nós sempre vamos refletir acima ou abaixo. Não quer dizer fechado, tá? Por exemplo, quando nós falamos que a teoria de Piaget ela é classificada num desenvolvimento em 4 etapas, nós vamos ver que o primeiro momento ele vai falar do sensório motor, que se dá do 0 aos 2 anos. Ah, professora, ele até os 2 anos não desenvolveu tal função, então quer dizer, ele foi desenvolver com 2 anos e meio. Opa aí, calma gente, vamos ver acima e abaixo, não é fechado. 2 anos e acabou. Eu posso ter 2 anos e 4 meses, 3 anos, agora até os 2 anos, até os 3 anos e meio, o que ele tinha que desenvolver no sensório motor, ele não foi capaz, até os 3 anos e meio, opa, já existe uma distância significativa aí. E é um alerta, vamos observar essa questão. Então o Piaget, ele nos traz, como um referencial, uma referência, nós vamos utilizar como base para as nossas compreensões com os nossos alunos. Olha só, sensório motor de 0 a 2 anos, pré-operatório de 2 a 7 anos, operatório concreto de 7 a 11 anos e operacional formal de 11 anos ou mais. Aí nós vamos pegar a adolescência e vai embora. Isso comprova que os seres humanos passam por uma série de mudanças previsíveis e ordenadas. Isso era a sua defesa, ok? Para Piaget, a aprendizagem ela vai se dar através de processos de assimilação, acomodação e esquema. E trazendo agora a teoria de Vygotsky, não se delimita em estágios. Ele não vai ficar em estágio. Ele vai acreditar na ação social do ser humano. Perspectiva socio-interacionista. Olha que legal, um biólogo, o outro social, maravilha, a junção dos dois. E nós vamos perceber que este é o caminho, essa é a proposta. Vygotsky ele defende que os seres humanos aprenderão e aprendem, desenvolverão e continuam desenvolvendo suas capacidades psíquicas de acordo com suas condições concretas de vida. Isso. Aí ele vai usar os termos funções psicológicas superior, que são o quê? Que são aquelas que dizem respeito ao processo psicológico relacionados à apropriação de conceitos teóricos, como que? Percepção, memória, linguagem, pensamento, generalização, abstração, atenção e imaginação. Daí você já começa a trazer uma compreensão do autismo. Olha só, o desenvolvimento dessa criança. Percebe como eu preciso compreender dentro daquilo que é esperado e aquilo que o meu aluno autista é capaz? Então nós vamos ver aqui, eu trouxe a relação dos dois juntos para que a gente possa compreender. Olha só, Piaget ele mostra a evolução das estruturas intelectuais através das etapas, como eu já disse. Então vem lá, ó, sensório motor, bebezinho, engatinhando, todo aquele movimento. O pré-operatório, né? A criança já passa a um movimento de encaixes. Aí nós vamos ter também a professora Rosana, nossa fisioterapeuta, que vai estar dando uma deixa com relação a esse processo também. Operatório concreto e o operatório formal, privilegiando a maturação biológica. O Piaget ele privilegia a maturação biológica. O desenvolvimento ele vai seguir sempre numa sequência fixa universal de estágio. E aí eu volto a insistir para vocês. Esse fixa é dentro da sua teoria, mas eu vou utilizar essa proposta como base de comparação com o meu aluno. Aí eu pego Vygotsky, vamos entender um pouquinho mais Vygotsky. Então nós vamos ver que Vygotsky,
ele nos traz o quê? Ele afirma que a partir do contato com uma pessoa mais experiente, as potencialidades são transformadas em situações que ativam esquemas processuais cognitivos e comportamentais. Olha o gráfico aqui, está bem explicativo, olha só. Ele vai privilegiar quem? O ambiente social. Então ele nos traz que o nível de desenvolvimento real é a solução independente do problema, aonde entra distância entre o nível de desenvolvimento real ao nível de desenvolvimento potencial e a solução de problemas sobre orientação de um adulto. Olha só, que é o nível de desenvolvimento potencial. Percebe? Ele concebe o desenvolvimento humano como uma contínua interação entre as estruturas orgânicas da criança. Olha só, eu saio do real, proximal e potencial. Eu vou ter essas relações. Então ele vai privilegiar dentro do seu processo as questões ambientais e sociais, enquanto Piaget ele nos traz a questão da maturação biológica, tá? Então nós vamos ver que todos nós somos viajantes. Tudo que somos, todas as nossas características físicas como comportamentais são produtos complexos de um longo processo de desenvolvimento, cada um em seu percurso, que segue por caminhos diferentes, curso de desenvolvimento único, lembrando isso. Somos seres subjetivos, cada um tem o seu caminho. Por isso que quando nós falamos de autismo, de espectro autista, é bem interessante que nós aqui atendemos o estado de Mato Grosso todo e algumas professoras às vezes ligam, né? Ah, professora, lembra daquele autista assim? Eu tô com outro autista parecido, igual. Não tem igual, nós somos seres subjetivos. Então os caminhos que pegamos é um diferente do outro. A maioria, ela vai seguir um curso de desenvolvimento parecido, tá? Chegando a resultados esperados. Quando nós falamos de um desenvolvimento satisfatório, é naquele curso a qual nós esperamos, mas alguns não. Quando isso acontece, a pessoa apresenta-se num curso de desenvolvimento típico, dentro daquilo que é esperado, ok? Sistemas biológicos prejudicados em conjunto com o ambiente que falhou em desenvolver comportamentos normatizados, eles vão seguir um curso um pouco comum, fora do padrão. Um pouco incomum, ele vai sair um pouco desse caminho esperado, chegando a resultados diferentes do que comumente se espera. E aí dizemos que este desenvolvimento é atípico. Tá entendendo, pessoal? Estão compreendendo? Lembrando que aqui nós vamos ter um material que vocês vão ter que debruçar e estudar para compreender melhor, tá? Desenvolvimento típico e desenvolvimento atípico. Mesmas regras de desenvolvimento. Ambos vão apresentar a mesma regra. Normal, dizendo patológico, né? Dentro de um conceito saúde, fazem parte de um mesmo contínuo de frequência e intensidade, considerados conjuntos e mutuamente definidos. Então, esse caminho é para todos. Ok? Mas nem todo desenvolvimento atípico, importante lembrar disso, é um transtorno, tá? O que nós vamos pensar aqui? Algumas consequências são necessárias para caracterizar um desenvolvimento atípico. A vivência de alguma forma de sofrimento pelo indivíduo, tá? Prejuízo no desempenho das funções sociais e comprometimento das funções intelectuais. Mas será que todos que pegam um caminho diferente, eu posso chamá-lo de que apresentam um transtorno? Nem sempre. Por isso que nós precisamos ter o cuidado de observar, colher informações, analisar bem as características de forma pontual. Olha só, podemos ter um exemplo claro com relação às crianças com altas habilidades e superdotação. O que acontece no desenvolvimento delas? Eu também vou estar falando com vocês lá no curso de altas habilidades sobre um pouquinho sobre esses assuntos. Olha só, elas podem seguir um curso de desenvolvimento atípico, não esperado, mas nem por isso é dito que a mesma apresenta um transtorno. Percebem isso? Para
Por outro lado, o desenvolvimento típico não quer dizer também falta de problema. Quando a gente fala que uma criança ela nasceu, ela chegou à sua fase adulta de forma tranquila, ela passou por desafios, ela também passou por problemas, tá? Significa que o curso seguido está mais próximo ao esperado. Então, o desenvolvimento de estruturas e órgãos, incluindo o nosso cérebro, é um processo complexo e intrincado. Muitas coisas podem acontecer no caminho, nesse desenvolvimento aí, dirigindo o desenvolvimento para cursos não esperados. E aí nós vamos ver que é o que muitas das vezes acontece com os nossos estudantes com TEA, com transtorno do espectro autista. O desenvolvimento infantil atípico, nele há uma gama enorme de categorias diagnósticas de transtornos psicopatológicos. Cada categoria ela representa um padrão, curso de desenvolvimento diferente. O transtorno do espectro autista, que é o que nós estamos trabalhando aqui, o TEA, tem desenvolvimento atípico na comunicação, na interação social e em múltiplos contextos, além de padrões restritivos de comportamentos, interesses e atividades. E isso lá no DSM-5, lá nós podemos ver que está colocado certinho lá. Então nós vamos ver aqui com o nascimento, o gráfico, esse slide, ele mostra muito bem, ele explica muito bem tudo isso que eu falei para vocês. Olha só, novos fatores passam a fazer parte do conjunto de elementos que determinarão novos cursos de desenvolvimento. Exemplo, ó, nós temos aqui o caminho. Então, o desenvolvimento atípico, ele vai sair um pouquinho desse caminho. O desenvolvimento esperado, ele vai fazendo o seu caminho. Fatores, aí nós vamos perceber que existem seus fatores de proteção ambiental, social, saudável, acesso à educação, mas isso vai acontecer desde lá do nascimento, desde o início do seu desenvolvimento, tá? Que são os fatores de proteção pré-natal, práticas maternais saudáveis, tudo isso vai envolver nesse processo, tá? Nós temos como exemplo, claro, que dá para perceber, saindo um pouquinho do TEA, a ação da Zika vírus. O que acontece? Olha só, durante a gestação, ela é capaz de dirigir o desenvolvimento fetal para um curso muito fora do esperado, desencadeando o quê? Disfunções neurológicas. Aí nós temos a microcefalia e outras questões que afetam a criança com a ação da Zika vírus, ok? Como nós passamos a compreensão desses desenvolvimentos, um dos maiores desafios nas instituições escolares atualmente é conseguir distinguir entre transtorno de desenvolvimento neurológico e transtorno de comportamento. Por quê? Muitas vezes a gente escuta, ele é manhoso, é manha, é TDAH, é autista. Olha só que confusão, que coisa maluca. Então é importante a gente compreender isso. Quando nós falamos de transtorno de desenvolvimento neurológico, nós vamos falar de fatores de risco, que é o que? Lá na fase intrauterina, perinatal. Quando nós falamos de transtornos de comportamento, nós vamos falar de fatores de riscos ambiente social após o nascimento, tá? Mas que todas essas duas características, elas vão estar, em ambos os casos, na escola. E a escola ela pode ser um espaço de produção de saúde psicossocial, sim, através das suas regras, dos seus limites, acolhendo, orientando, criando situações a qual possa auxiliar esse transtorno, tanto do desenvolvimento neurológico como os transtornos de comportamento. Em ambos os casos, tanto do transtorno do desenvolvimento neurológico como os transtornos de comportamento, a escola ela pode ser um espaço de produção de saúde psicossocial, ajudando as crianças a seguir cursos de desenvolvimentos mais favoráveis. E aí eu falo para vocês que entra principalmente nossos auxiliares de turma. Eles podem ter uma função importante nesse espaço educacional, junto aos outros colegas, tanto para o aluno autista como para aquele aluno que não tem limite nenhum, né? Então, a nossa escola, ela precisa conhecer, compreender. Pessoal, então, dentro dessa proposta do desenvolvimento, da questão da psicologia do desenvolvimento, das características, né, no enfoque, no processo de aprendizagem do estudante com TEA,
o que eu tinha para trazer para vocês nesse módulo é isso. Nós vamos ficar por aqui, mas lembrando que nesta plataforma nós temos lá os materiais a qual vocês vão aprofundar sobre cada um desses assuntos, tá? E compreender um pouquinho mais. Eu deixei para vocês alguns documentários muito importantes desse desenvolvimento típico e atípico para uma melhor compreensão, algumas intervenções. E lembrando que também tem a tarefinha que vocês precisam fazer. Muito obrigada por essa oportunidade e até o próximo módulo.